missionária Maria Antônia, que vai trazer a palavra nessa manhã. E já agradeço a todos os irmãos, todas as irmãs que aqui estiveram conosco. E falar para os irmãos que tem almoço, os irmãos que quiserem almoçar conosco, amém? Então vamos orar na nossa missionária. Está achando também da minha tia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já falou em nossas vidas nesta manhã, Pai. Pai amado, agora pedimos que o Senhor venha, Pai, sobre a vida da tua filha, com poder, unção, autoridade, Pai, trazendo a mensagem, Pai querido, para os nossos corações, aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar conosco nessa manhã. Muitas vezes, Senhor, não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos, Pai. É o alimento que nós precisamos nesta manhã, Pai. Por isso, fala conosco, Senhor. Nos alimenta, nos enche da tua presença, Pai. E abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Glória. As irmãs, a paz do Senhor, a igreja de Jesus do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Vocês já viram que eu sou bem, a semana até já falou, eu sou bem pequenita, como vocês dizem, e o povo está ali, vai ficar um desafio para que vão cansar antes da hora. Eu vou usar esta mesinha aqui, quero dizer que é motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez, para engrandecer, nos adorar, louvar, reconhecer que Ele é e que nós não somos, mas que precisamos dele, dependendo dele, não é? Eu também quero agradecer aqui ao convite que me foi feito, a missionária Simone, esposa do pastor Jorge, como também todas as mães. Quero também agradecer aqui a minha dirigente, que eu pensei que ela não vinha, porque ela vinha falando como era. A nossa terceira dirigente também aqui, que está aqui, a Anaís. É Paulinha mesmo. Quero também agradecer a Deus aqui, estou feliz aqui também por conhecer a irmã Adélia, a esposa do pastor Elias. Também está conosco aqui a Andressa, já conhecia essa moça linda, maravilhosa. O nosso Adriel, que está também nesta manhã aqui, e todas as irmãs também que estão presentes. Eu quero dizer que vocês estão bonitinhas demais. Eu me arrependi que eu devia ter feito minha camiseta para me estar aqui mais juntinha com vocês com essa camisetinha muito bonitinha. Também quero agradecer a Deus, meu esposo, que hoje ele poderia dormir um bocadinho, como vocês estão mas resolveu vir aqui comigo, me trazer assim. Vocês sabem, nós somos um chiclete, somos um grude, né? Nós sempre estamos juntos e eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo. Irmãos, eu não estou aqui porque sei muito, nem porque sou uma grande pregadora. Pelo tamanho já dá para perceber. O que me encoraja, o que me encorajou eu aceitar o convite é porque ele fez por mim o que ninguém jamais poderia fazer. Então me perdoe aí qualquer coisa. Ainda bem que eu sou feliz, porque quando a gente vem comungar um pouquinho da palavra de Deus, juntamente com pastores, aqui estão 2 pastores, aí se eu errar, já viu, né? Eles estão bem aí que podem me ajudar, podem me corrigir, qualquer coisa parecida. Então eu fico feliz. O tema que nos foi proposto é bastante interessante, como a irmã aqui já falou. Quisera eu ver, irmã Adélia, ouvi-la. Quisera eu. Quem sabe a oportunidade, Jesus não estará abrindo essa oportunidade, né? Para que possamos ouvir, pelo menos eu ouvir a irmã Adélia. Então aí nós temos o nosso tema, que é o que tens em tua casa, né? Para a gente não ser discreto, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, em 2º livro dos Reis. Pastor, quase
Eita, no primeiro. Capítulo 4, e eu vou ler o versículo 2, que foi de onde tiraram o tema, para a gente ganhar tempo. Capítulo 2 diz assim: E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Declara-me que é o que tens em tua ou o que tens em casa. A Bíblia é diferente. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Podeis assentar. Queridas, o Salmo 128, Deus instituiu a família com um propósito, sim ou não? De um lar feliz. Está lá. O pecado entrou e a família passou a ter problema, não foi? Estava tudo ok, mas quando o pecado entrou, saiu bagunçando tudo. E no Novo Testamento, nós vimos algumas ratificações de Paulo e de Pedro, quando ele diz que os maridos devem fazer o que, irmãos? Amar as suas esposas. E as esposas devem ser obedientes, ou seja, submissa. Está sobre a submissão, está sobre a missão do seu esposo. Não é palavra, não vão entender errado aí. E também disse que nós, os pais, nós não devemos fazer o quê? Irritar os nossos filhos. E para os filhos, ele diz: olha, honrem o pai e a mãe de vocês. Vocês já viram? Por que isso ficou? Porque tem problema. Família tem problemas. Deus não perde o controle da família, porque foi Ele mesmo que instituiu a família. Então Ele não perde o controle nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Continua sendo Deus da família, e a nós cabe confiarmos no que Ele pode fazer pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos que na casa daquela mulher tinha um problema, sim ou não? Qual era o problema que estava tendo lá? Um problema de ordem financeira. Esse era um problema. Entre tantos, mas o que está enfocado aqui no texto é que lá estava tendo um problema de ordem financeira, pois o seu esposo, eu não vou entrar muito na história que é comprida, mas diz que ele devia credores, pediu lá o empréstimo, devia credores, e não deu tempo, irmão, de pagar. Por que foi que ele não quis? Não, foi porque o homem morreu. Ele morreu. Se fosse lá no Brasil, em alguns estados, algumas leis ainda não sei se ainda funciona, mas se morresse, pronto, estava o quê? Estava livre, não pagava mais nada, não é? Ou então se declarasse falência, pronto. Mas aqui, perante aqui, a lei mosaica era diferente. Vocês estão me entendendo? Então, ele não deu tempo de pagar. E isto nos mostra, sabe o que, querido? Que o dia mau, ele vem fazer o quê? Bater em nossa. O dia mau chega. E qual é esse dia mau, irmã Maria Antônia? Nesse texto, nesse contexto, o dia mau é aquele dia que vem desafiar, pastor Jorge, a nossa fé. É aquele dia que ele vem mesmo assim tentar nos sucumbir, tentar fazer a gente duvidar, fazer a gente retroceder, a gente estagnar. É esse dia mau, aquele dia mau que aquela doença chega, como cancro incurado, AIDS e outras muitas, uma aflição terrível. O dia mau, ele sempre vai chegar para bater na nossa porta, porque ele vem tentando desafiar a nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não estamos preparados para o dia mau quando chega, pastor. A gente se prepara para a festa, se prepara para casar, a gente se prepara para ter o carro novo, se prepara para ter a casa nova, a gente se prepara para
Aleluia. Quer ir? Não quer ir não, minhas irmãs. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine a morte de um pai de família que lhe pesa a responsabilidade de manter a sua casa como era na vida dessa mulher. O pai de família é ele que é o provedor. É ele que é o responsável para manter o seu lar, sua esposa, seus filhos. Ela trabalhar é uma ajuda, é sim, porque também é bíblico. Não é bíblico? Quer ver? Veja lá, mulher de Provérbios. E a bichinha é. Isso aqui tu vê aí, mulher aí, ó, passada. Entendeu? O dia mal nesse contexto, eu já li para vocês, de onde as nossas emoções ficam abaladas e logo os pensamentos que nos vêm quando o dia mal vem, quando é que a gente faz isso? Oh, glória a Deus, mentira! Ah, Jesus vai me dar vitória, até pode dizer, mas na verdade a fé, ela está em questão, ela não está firme, ela está oscilando, vacilando, ela está como Pedro, que Jesus disse: vem Pedro, e ele disse: és tu mesmo, então manda eu ir lá até contigo. E ele disse: pois venha. E Pedro começou a andar, mas quando ele começou a observar as tempestades, o vento, a Bíblia nos diz que o bichinho começou a afundar. Oh, irmão, nós somos suscetíveis a isso, porque somos seres humanos, e como seres humanos nós temos essa probabilidade de achar que tudo está se acabando e que é o fim. Mas se confiarmos em Deus, nossas forças serão renovadas e nós teremos forças para enfrentar as dificuldades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diante do dia mau, aquela mulher decidiu pedir ajuda ao que, irmãos? Ao profeta. Tá lá, eu estou aqui logo fazendo aqui a aplicação, porque para mim não me prender no texto, porque eu não vou pregar no texto textual. Eu estou fazendo um pouco mais expositivo, para que nós possamos entender um pouco melhor aquilo que Deus quer que vocês ouçam e que nós aprendemos nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aquela mulher decidiu pedir ajuda ao profeta de Deus. Eliseu, um homem que era muito usado por Deus para fazer o nome de Jesus ser engrandecido, o nome de Deus ser engrandecido. Eliseu foi um homem que Deus usou para manifestar o seu poder, para que o seu nome seja glorificado. Então, nessa manhã, que a honra é Ele, a glória é Ele, o louvor é Ele, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Afinal de contas, Deus, Ele é soberano e faz tudo que Ele apraz. Irmãos, Eliseu já tinha feito tantos milagres, profeta, mas Deus usou ele mais nos milagres do que na profecia. Ele já tinha feito tantos milagres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele não seria só mais um, aquele seria mais uma oportunidade de o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Afinal de contas, quem faz é Ele, quem realiza é Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher sabia que ela poderia ser ajudada num momento tão difícil da sua vida. Aquela mulher não somente reconheceu o dia mau que chegou para ela, como também testemunhou, como a irmã falou aqui, a respeito do seu esposo. Aleluia! Ela testemunhou a respeito do seu esposo. Irmãos, crente que tem testemunho para dar, aí sim, ele pode humildemente se colocar diante de Deus para exigir não, mas ele pode se colocar diante de Deus para dizer: Senhor, a tua palavra, e a Bíblia diz que Ele que é Senhor, Ele vela para cumprir. Quando Ezequiel estava doente e o Senhor disse:
eu tenho tudo que tu precisa. Eu posso te dar todas as coisas. Mas você tem a responsabilidade de pelo menos ser educado e me pedir. De reconhecer e me pedir. Galador é aquele que gosta de doar. É aquele, minhas irmãs, que gosta de fazer algo em favor de alguém, de dar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aquele que gosta de agraciar. E nesse texto aqui, aquele que gosta de responder. Esse é o galardoador. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher sabia que precisava pagar o que seu esposo devia. E isto tem base tanto no Salmo 37, versículo 21, que fala sobre a lei. Pois os israelitas, irmãos, eles já sabiam que se eles não tivessem bens materiais para quitar as suas dívidas, eles mesmos se vendiam a si próprios, ou então seus filhos, para que eles pudessem quitar as suas dívidas. Eles já eram conscientes, não era nada de novidade. Eles já sabiam direitinho. Aleluia. Tudo isso para eles era normal. Irmãos, a gente deve, porque tem gente que é mau caráter, cara de pau mesmo. Ele já compra com a intenção de não, mas nem todo mundo é assim. Olha que eu fico doente quando eu estou devendo, porque eu compro, meus amados, com a intenção de pagar. Porque a pessoa lá que me vendeu o dono lá, ele quer receber seu dinheiro, é direito dele, receber, é direito meu de pagar. Então aquela mulher sabia que ela precisava pagar. E isso era normal na lei mosaica e na divina, porque é bíblico. Você está entendendo? Agora sim, a gente, como aquela mulher, a gente aguenta muita coisa. A gente aguenta perder o emprego. Chora se perder uma placa, tu vai obrigar o patrão te empregar, te empregar? Não, te manter lá, não. A gente aguenta perder emprego. A gente aguenta perder a casa financiada, a gente aguenta ser humilhado, agora tirar os filhos, aleluia, mesmo sendo lei, o coração fala mais alto. Aleluia, Jesus, aleluia. Tirar os filhos daquela mulher significava uma vida de convivência, uma vida de carinho, lembranças, datas comemorativas. Irmão, significaria ali um cuidado, toda uma dedicação, tirar os filhos daquela mulher. Irmãos, também significaria que lá no futuro, quem iria cuidar delas, seus meninos, teriam essa responsabilidade de ajudar os seus pais, a sua mãe, cuidar de sua mãe. A humilhação que ela não iria passar como Ana passou. Então tudo isso estava em jogo se os seus filhos fossem levados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isso tudo lhe tiraria a dignidade e o direito de ser mãe, minhas irmãs. Já pensou? Tirar a nossa dignidade e o nosso direito de ser mãe, que foi Ele mesmo quem nos deu. Aleluia. Você vai ter seu filho, vai produzir, vai frutificar, vai encher a terra. Eu já enchi com 3. Eu já fiz a minha parte. Não é ruim? Você cria, vê aquela coisinha maravilhosa. Como eu fico aqui brincando com o presbítero, eu acho que é aquele que eu digo assim, ficou meio, tu não viu nada. Quanto mais cresce, mais a gente ama, mais há um cuidado. Vocês estão entendendo? Então não levaria, não seria só um dinheiro pagando uma dívida, não. Levaria momentos afetivos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher disse, não, meus filhos, não. A história ela muda.
eu li o texto e disse: Jesus, eu poderia pregar várias pregações, parecia eu dou umas 10 pregações só desse texto. Mas quando chegou Bianchi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu estava lendo com a mensagem praticamente pronta, e ele disse: volta lá, Maria Antônia. E eu disse: Senhor, mas eu já li, já estou com a mensagem quase pronta. Ele disse: volta lá, porque você já leu, mas eu ainda não te disse qual é a mensagem que você deve transmitir naquela manhã. E eu voltei, eu li o texto, eu disse: lê de novo. Li, Senhor, ele disse: lê de novo. Aleluia. E quando eu comecei a ler, e quando eu li, e os credores vieram para levar os seus filhos, o Senhor disse: você deixaria levar o Deus? Se levassem os teus filhos, Maria Antônia, as tuas filhas, o que é que você sentiria? Olha, irmãos, filho dá trabalho. Filho muitas vezes se comporta ruim. Filho muitas vezes, irmãos, eu costumo dizer assim: filho dá trabalho, o bichinho preta. Mas o problema é que o coração fala mais alto. O coração de mãe fala mais alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que ele não presta, mas o coração de mãe sempre fala mais alto. Aleluia. Aleluia. E ele disse: aqui começa a história, Maria Antônia. E eu confesso aos irmãos, relutei. E eu confesso aos irmãos: Senhor, mas isso aqui, o tema sugere outras coisas, mas Senhor, um milagre. Eu quero ver. Eu não sou muito a favor da teologia da prosperidade. Eu não sou muito a favor de negócio de dinheiro, essas coisas, esses testemunhos. Eles são, irmãos, são prova viva disso. Mas eu disse: Senhor, tu sabe, eu gosto mais de Bíblia, ler Bíblia assim, coisas simples. Eu gosto de coisa mais natural. Mas ele disse: Maria Antônia, hoje tu irás falar que o coração de uma mãe, quando ele fala mais alto, eu, Senhor, opero. E operando no Senhor, ninguém impedirá. O final da história para aquela mulher seria de humilhação, de tristeza e dor. Seria um final, seria um fim. Aleluia. Seria um fim. Mas o que o credor não esperava. Aleluia. O que os credores ou o credor não esperava é que encontraria uma mãe que estava disposta a não deixar levar aquilo que Deus havia me dado. Aleluia. Eu já disse que eu sou a mulher do pastor. Ok. Mas eu tenho problema. E eu já te disse que filho dá trabalho. Queridos, eu tenho uma das que filhos não são iguais. Mas uma das não tem nenhuma cerimônia, com todo respeito ao meu esposo que está aqui. Mas a menina já me deu trabalho. A do meio, a que veio por último, que até para ela chegar aqui eu estava orando por ela. O inimigo se manifestou e disse: está orando por ela? Vai ter que lutar bastante. E eu me levantei e disse: eu luto com a força de Deus.
meu Deus, amado, como é que eu prego, como é que eu ensino a igreja? Quantos jovens, irmão, muito jovem. Meu Deus amado, o que vamos fazer? Eu digo o que vamos fazer é o que você sempre fez. A disciplina funciona quando ela é bem aplicada, e quando ela é aplicada com amor. Ela não mata, ela ensina, ela estrutura, ela levanta, ela bota de novo no caminho. Aleluia! E ele exclusivamente disse: pois é, marcou, vai ser o dia da disciplina. Eu estava no coral com as irmãs, no vocal, e eu disse: irmãs, a partir de hoje eu estou tomando uma licença, que eu não sento mais no vocal, porque até minha filha receber a reconciliação, eu vou sentar com ela lá naquele banquinho onde ela senta, lá que ela está com vergonha, e eu vou ter que sentar lá com ela. E aí, irmão, naquele dia o culto, e aí ela olhava para mim e eu dizia: eu lhe avisei, o nosso Jesus, ele é fiel, eu lhe avisei, a sua mãe lhe disse, seu pai lhe disse. E aí o pastor, eu sou nosso pastor presidente, pastor Coutinho, e ele disse: pastor, fazendo tudo o que você tiver que fazer correto. Nem nos aconselhou a pegar muito duro, mas eu queria para ela saber. E estava lá o culto administrativo que vai ter de todas as outras congregações. E a Ricardo disse: é lá. E aí ele pegou e disciplinou a menina, disse: minha filha, a Ricardo disse que aquilo foi uma dor tão grande. Uma dor tão grande no coração. Mas ele disse ali: minha filha, Raiane, levanta, ela levantou. E eu do lado, irmãos. E eu do lado agarrada, dizia para ela: a disciplina dói, mas ela não te mata, ela te restaura. Quando você olhar para trás, você vai ver que a disciplina serviu. Aleluia. Disciplinou ela naquele dia, e a igreja chorou muito, porque sabia que nós somos, chorou muito. Mas não disciplinou. Eu disse: agora cantar no negócio, eu não vou cantar não, porque eu tenho que acompanhar minha filha sentadinha aqui. Aleluia. Eu poderia muito bem, minhas irmãs, deixá-la para lá, ou então vai passar vergonha, chamar ela de tudo que era coisa. Mas não, eu decidi a não entregar, a não deixar levar aquilo que Deus tinha dado para mim. E para mim a coisa mais preciosa são as minhas filhas. São personalidade, dá trabalho, irrita, faz a gente dar vontade de meter a mão, percussão, vontade de torcer ali, puxar pelos cabelos, mas fazer o que? O coração fala mais alto, porque uma verdadeira mãe, ela não deixa, ela não entrega aquilo que Deus lhe deu. Aleluia! 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 O caminho para o milagre tem dor, minhas irmãs, sim ou não? O meu marido morreu, meu profeta morreu. O homem que tomava conta
Meus filhos não. Na minha casa não. Minha família não. Meu esposo não. Aqui dentro quem manda é Jesus. A minha casa quem manda é Jesus. Jesus, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Se levante, minha irmã. Saia do conforto. Não entregue, não deixe levar. Mas você pode dizer para mim: irmã, não presta. Mas o Senhor te diz nesta manhã: não deixe. Irmã, é porque tu não conhece, não ouve o conselho de ninguém. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: não deixe levar. Aleluia. Irmã, é cabeça dura, já está de maior. Eu vou entregar ele para o pai, pai que se vire. Ele está dizendo: não deixe levar. Não entregue. Não entregue aquilo que Deus te deu. Aleluia. 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 Não entregue. Aleluia. Minha filha foi para o mundo. Foi para o mundão. Queria experimentar. Viu, pastor? E ela foi para o mundão. Foi para o mundo. Mas aí quando ela chegava, eu ficava, Ricardo, quantas vezes peguei o carro e disse: acabou de sair, Rayane, não, tá que não saiu. Eu pegava o carro com o pai, saía do condomínio, pegava o carro e ficava procurando, porque quem me deu foi o Senhor. E eu dizia: Satanás, eu não aceito. Ela está aqui bebendo, ela está fumando, ela está dançando, mas ela não é tua. Eu vim buscar. Bora, minha filha, para nós, vambora, porque eu não te dei para o diabo, eu te entreguei para as mãos de Deus. Aleluia! Cheguei num mundo de missões muito grande, e eles sempre me chamavam para cantar. Eu não vou cantar nada, não tem condição de cantar nada, não vou cantar nada. E ela estava comigo e o pai dela, e aí Ricardo foi para lá. E eu fiquei com ela. E disseram: quem tem uma oferta missionária para fazer nesta noite, para ajudar a obra do Senhor? Eu digo: eu digo: o canto vai perder agora. Eu digo: E ela disse: cadê, mãe? Aí eu fiz que ninguém, irmãos. Abraão, o cordeiro, a linha está aqui, tudo está preparado. Mas cadê o cordeiro? Eu digo: deixa eu ver. Mas na verdade eu estava oferecendo ela. Era ela que eu estava oferecendo. Levei no bracinho dela, tinha muita gente, porque junto comigo ela ia, sozinha não ia não. Eu carreguei no bracinho dela e fui lá e disse assim: Senhor, é tua. Eu como mãe, Senhor, aleluia. Obrigado, meu amado. Eu disse: é tua, Senhor, é tua. Tu me deu, e eu nesse momento, como oferta, eu te devolvo. Olha, glória a Deus. Aleluia. Deus tem milagre para a nossa família. Deus tem milagre para a tua família, irmã. Talvez você veja aqui nessa manhã. Aleluia. Veio aqui nessa manhã. Aleluia. Dizendo: já terminou, já encerrou, não tem mais jeito, é o fim. Mas nessa manhã ele manda te dizer: Deus tem milagre para a tua família, Ele tem milagre para a tua casa. Sabe por quê? Porque o diabo não é o mundo da família, não é o mundo da tua casa, não é o mundo dos teus filhos. Quem é Deus? Passamos dessa manhã como anda. Aleluia. Devolvemos o nosso Samuel, porque nós só dizemos: Senhor, me dá. E ele diz: cuida, prepara para mim, leva para o templo, desmama, faz tudo direitinho e depois devolve, porque foi eu que te dei. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. O diabo diz que não presta, que não tem jeito, mas a palavra nos garante que é bênção, é herança, é algo de grande valor.
Só serve mesmo para tocar aí o que quer. Só serve para vir para esse piano. Ei, querido. Mas a palavra está dizendo nessa manhã: vocês são bênção. Vocês são herança. Vocês são de grande valor. Porque vocês estão na casa, fazendo para Ele, trabalhando para Ele, tocando para Ele, ministrando para Ele, cantando para Ele, louvando para Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Lute para não perder a herança que o Senhor te deu. Lutar não é expulsar de casa. A mulher muito bem podia tirar o dela fora. Podia ou não podia? Se a gente quiser, a gente tira o nosso fora assim. Menino, foi tu que fez isso, menino. Tu é atentado mesmo. Que coisa, menino, foi tu. Ela podia dizer: olha, vocês vão ter que ser levados, porque teu pai aí, ó, tô devendo, ele tinha que pagar. E a lei está dizendo que temos que obedecer a lei. Vamos lá. Mas não. Ela tomou posição. Diga aí, posição, irmã Maria Antônia. Posição. Aí diga, e ação? E não deixou levar. E não deixou levar. E não entregou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Expulsar de casa não vai resolver. Não é deixar de se importar, mas é fazer com que os filhos conheçam o caminho do milagre. Você jogar fora, você está pensando que eu e você que somos mãe, a gente joga fora, quem é que vai colher lá? Quem é, irmãos? Se uma mãe joga fora, se ela não se importa, se ela expulsa de casa, se ela amaldiçoa, quem é que vai se importar? Eita glória! Oh, irmãos, aleluia! Mas aquela mulher chegou e disse: menino, o profeta de Deus me deu uma ordem e a nossa história vai mudar. Eu amo tanto vocês e ninguém vai levar, porque o meu Senhor não vai deixar. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! E ela disse: vamos lá pedir vasilhas. E vamos colocar no lugar certinho aqui. E aí nós vamos fazer, sabe o que, meus filhos? A nossa parte. Tu faz a tua e eu faço a minha. Porque a de Deus é sempre garantida. Aleluia. Menino botou vasilha. Mulher derramou azeite, vasilha encheu, vasilha. Encheu vasilha. Aleluia. Até quando não tinha mais o que encher. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aonde tem dificuldade, meus queridos, nós devemos mostrar aos nossos filhos, à nossa família, que mesmo tendo dificuldade, é lá que vai ter a provisão de Deus. Provisão, 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 provisão. Está doendo, irmão? Vai ter provisão. Está difícil? Vai ter provisão. Minha irmã, não tem dinheiro, não tem nada. Se não tem dinheiro, não tem chefe, não tem casa, não tem carro, não tem nada, mas vai ter a provisão de Deus. Eliseu mostrou àquela mulher a visão correta. Vou repetir. A mulher mostrou aos seus filhos e Eliseu mostrou à mulher a direção correta, a visão correta de quem Deus era e de quem Deus é. Ou seja, Ele pode fazer qualquer coisa. Quando Eliseu disse: o que é, mulher? No que é que eu posso te ajudar? Ele não estava confuso, ele não estava achando que não podia fazer nada, não se perturbou. Olha, irmão, só 14 milagres. Ele estava dizendo outras palavras para aquela mulher: olha, eu tenho experiência com ele, eu sei que ele faz. Ele já levantou morto, ele já tirou veneno de panela, ele já tirou machado do fundo da água.
provocar. Penina provocou a Ana para que ela pudesse ser irritada para perder o foco. Aleluia. Mas nessa manhã Deus está dizendo: não perca o foco, mas provoca o milagre. Não perca o foco. Irmã, aquele cara é um bandido. Já bateu, já destruiu. Aquele marido não presta, ele não me dá as coisas. Os meus filhos não me obedecem. Não me interessa. Deus está dizendo: provoque o milagre. Provoque o milagre. Provoque o milagre. Aleluia. Ele estava dizendo àquela mulher: olha, eu vou te falar sobre os atributos dele, coisa que ninguém pode fazer. E aí, eu estou conjecturando. Ele é onisciente, mulher. Ele é onipotente. E ele é onipresente. Ou seja, Deus, viu? O meu Deus. Ele sabe qual é os teus problemas. Ele sabe qual é as tuas dificuldades. E ele tem poder para resolver. Porque todo poder a ele foi dado. Nos céus, na terra. Nos céus, na terra. Às vezes que ele chegou, o morto teve que ressuscitar. Aleluia! Enfermidade teve que bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está presente. Ele está presente. Ele é soberano. Ele é sustentador e provedor de todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer: não tenho dinheiro, irmã Maria Antônia. Exercite sua fé e sua obediência. Não tem dinheiro, tem uma mãe que sabe se posicionar e não deixe levar aquilo que Deus te deu. Não tem dinheiro, mas tem um pouco de azeite, assim disse a mulher. Ele disse: o que é que tu tem lá na tua casa que pode dar um ponto de partida, que a gente possa começar? E ela disse: não tem dinheiro, mas tem lá um pouco de azeite na tia. E aí você pode olhar para mim e dizer: irmã Maria Antônia, mas é pouco, porque eu não tenho forças, eu não tenho mais ânimo, eu já não oro, eu já não tenho vontade de chamar para vir à casa do Senhor, eu já não tenho vontade de aconselhar. Mas nessa manhã eu quero te dizer que o pouco é suficiente para ele. Ele está trabalhando, irmãos. Ele está trabalhando. Jesus está trabalhando nessa manhã. Com o pouco que você tem. Tem nenhuma força. Reúne a última força que tu tem. Faça como aquela mulher Fenícia. Minha filha precisa de milagre. E ela disse: olha, eu não sei, Jesus, me abençoe. Ele disse: não, tu não faz parte da bênção. Mas aquela mulher se prostrou, adorou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem milagre. Ele tem milagre hoje para as nossas vidas. Ele tem milagre para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se aquela mulher não tivesse reunido as últimas forcinhas naquele fluxo do sangue, ela tinha recebido a bênção? Mas o Senhor não sabe do que eu preciso? Sim, Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer que nós falamos. Senão Ele mesmo não incitaria nós a orarmos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Peça a teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto, Ele vai te responder. O milagre vai chegar, minha irmã. A bênção vai chegar. A resposta vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para exercitar a nossa fé, Deus trabalha
trabalhou com aquela mulher. Preguiçoso não dá. Folgadinho não dá. Achar que Deus é obrigado não dá. A gente pede para Jó para ele contra a parede. Deus disse para Jó: quem é que primeiro me deu para que me deu, para que depois me peça alguma coisa? Quem é esse que pode erguer-se dentro de mim, se levantar dentro de mim? E a Bíblia nos diz: ninguém. Ele trabalha conosco. Aleluia. Não adiantaria nada se eu chegasse aqui e ficasse: Deus vai fazer milagre, vamos lá, canela de fogo, aviãozinho, e vambora no movimento e tal. Não. O caminho do milagre, ele precisa ser aprendido, sabendo que existe dor e sofrimento, mas que Deus nunca nos abandonará. Aleluia. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro, o caminho no final dele foi ressuscitar a Lázaro. Minhas irmãs, dar vida a Lázaro alguém podia? Podia não, minhas irmãs? Ninguém podia, a não ser Jesus, o doador da vida. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Mas a parceria era: alguém precisa crer para que eu faça um milagre. Alguém precisa crer, alguém precisa ter fé, alguém precisa acreditar que eu vou fazer. Aleluia! E aí alguém acreditou, não foi nem Marta nem Maria, mas alguém acreditou lá. E aí Deus deu a ordem: Lázaro, saia para fora. E lá vem Lázaro, se levantou, mas estava ainda todo enrolado de lençol. E aí ele disse assim: vamos lá. Vocês não podiam fazer, eu já fiz. Agora, parte de vocês, faça meu favor, desenrole, para que ele possa ficar livre. Aleluia! A história é muito linda de 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! Jesus disse: cadê a multidão? Está com fome? Dá vocês de comer, mas Senhor, é muita gente. Mas de repente levanta um menino que lá na sua casa, a sua mãe, aleluia, ela providenciou 5 pães e 2 peixinhos. E o menino disse: olha, eu não tenho muito, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor disse: não tem problema, é o suficiente para me trabalhar, para me matar a fome, aleluia, para me saciar, aleluia. Importante é um pouquinho que serve para me salvar, para me restaurar, para me trazer de volta, para fazer a diferença na sua vida. É o suficiente. E a multidão comeu, e ainda sobrou. Aleluia, aleluia, aleluia. A viúva pediu vasilhas, colocou no lugar certo e derramou o azeite nas vasilhas. Esta parte era de quem, irmãs? Dela. Ele faz a nossa parte, ele faz a parte dele, mas nós temos a nossa. Louvado seja Deus. Se tiver que orar, que chorar, chore mais um pouco, porque a palavra ela é taxativa. A noite toda você pode chorar, mas pela manhã a alegria virá, a bênção vai chegar, a multiplicação vai chegar, o emprego vai chegar, a porta que tu precisa vai abrir. Aleluia. Se tiver que orar, ore, porque quem busca encontra, e quem pede recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver que perdoar, irmão, agora você está aí. É uma parte difícil. É uma parte difícil. Mas se tiver que perdoar, perdoe. Porque o perdão nos liberta, nos deixa livre e faz os outros também ficarem livres. Aleluia! Olha, se vocês não perdoar, vocês também não poderão ser perdoados. Quem disse isso é a senhora, irmã Antônia? Não, é a Bíblia, a palavra que não muda, inconfundível. Aleluia! Se tiver que amar, ame. Mas ame não só de palavra. O amor ele está expresso em atitude. Aleluia.
do cristianismo. Paulo disse: você pode fazer o que quiser, pode até dar dinheiro todinho no teu bolso se não quiser. Pode dar esmola, dar oferta. Tu pode dar a melhor prato de comida, dar a melhor roupa, comprar uma roupa de marca, dar aqui, ó, tá aqui meu presentinho, tá aqui, tá aqui. Ah, mas se tu não tiver amor de verdade, é como nada. Por isso, amém verdadeiramente. Aleluia. O amor ele suporta, ele tudo crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levantemos do nosso comodismo e façamos a nossa parte, porque a de Deus é garantida. Aí o profeta disse para ela: já fez tudo direitinho? Já fez tudo direitinho? Deus cumpriu com a parte dele, fizeste a coisa direitinho? Sim, sim, profeta, já fez tudo direitinho. Aí ele disse: agora você vai e vende. Vai e vende. E viva do resto. Aleluia. Se nós observarmos a mulher de Provérbios, mulher negociante, mulher esperta. Diz que ela, cara, pegava os campos direitinho, fazia tudo, pensava que não tinha cheio de dinheiro, sabia mandar mais servas, sabe fazer e sabe mandar. Aleluia. Ela sabe administrar. Ela sabe como fazer. Aleluia. O Senhor disse para mim, Maria Antônia: se tu souberes amar e perdoar, não serás vencida. Aleluia. E eu te digo nessa manhã, meus irmãos, vai e vende. Nós fomos capacitadas para negociar. Foi Deus quem nos capacitou. Passamos uma mulher, não foi uma nega, não foi uma coisinha qualquer, estou falando de mulher. Mulher que Deus fez, mulher capacitada, habilitada para realizar a obra na sua família, do lado do seu marido. Quantas vezes já me deu vontade de desistir? Quantas vezes? Mas quando eu olho para o pastor, aí eu digo: posso ter as mãos vazias, como vou me apresentar? Porque foi ele que veio para Jesus e para mim. Aí eu digo: eu vou perder. Eu olho para minha filha, dou conselho, ela não me ouvir. Aí eu digo: meu Deus, vou me retirar. E ele falou há 15 dias atrás para mim e disse: Maria Antônia, família tem problema e tu sabe disso. Mas eu não falo contigo. Continue na tua posição. Você é mãe. Você é que domina aqui dentro da casa. As diretrizes são tua. E eu cheguei, aleluia, e disse para uma das minhas filhas: eu digo: olha, o Senhor falou comigo. Pode dar o que der, pode deixar ruim, pode pensar do jeito que pensar, mas a mãe aqui sou eu. Foi ele que me constituiu e deve respeito a mim e a seu pai, homem de Deus. Aleluia! Estou terminando. Cumpra a sua obrigação. Está devendo? Não se esconda. Não seja caloteiro. Não fique tapando para me pagar, não. Está devendo, tem que pagar mesmo. É bíblico. Senão tu não recebe multiplicação, tu não recebe milagre. Deus não fica dando milagre para a gente de qualquer jeito, viu? Por isso que ele me levou por esse caminho, porque a gente só quer o milagre. Tem que conhecer o caminho do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está devendo, pague e viva do que sobrou. Efésios está dentro lá. Ele nos dá além. Diga aí, pai, diga aí. Ele nos dá é além. Aleluia. Ela queria só pagar a dívida. Ele disse: não. Foi tão grande a multiplicação que sobrou para você viver do resto. Sabe o que isso significa? É que Deus é o Deus que multiplica e que cuida do seu povo. O cuidado de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus cuida das nossas necessidades, mas Ele não cuida dos nossos prazeres. Irmão, pode até nos dar um livro, sim, mas cuidar dos nossos deleites, prazeres, carnais do vida. Cuida não. Eu quero aqui fazer uma pausa. Falei, já encerrando. As irmãs são sabedoras, toda a igreja são sabedora. Que nós tínhamos um carrinho que não era lá essas coisas, mas era o nosso carro.
Era ele que nos conduzia dentro, para todos os lados. E Ricardo poderia comprar um carro até melhor. Mas, meu filho, isso aqui dá para a gente caminhar, qual é o problema? Sinto muita falta dos bens que o Senhor nos dava sem nenhuma pretensão. Não tinha nada. Se tu vê meu testemunho, você vai dizer, aí é que tu vai crer mesmo no Deus da providência. Mas eu não vou contar, vou só pincelar aqui, porque Ricardo perdeu o carro, perda total. O homem querendo dar 200 para o pastor. Moço, me dê menos 300. 200, menos 300. Aquele carro que foi 3.850, fora os documentos, ele foi entregue no ferro velho por 300 euros, não querendo dar só 200. E o Senhor não permitiu que ele morresse, porque era para a morte. Era para a morte. Aleluia. Mas o Jesus que faz milagre, o dono da vida, deixou ele vivinho. Glória a Deus. E aí, deu um folhetinho, foi meu filho. Quando ele se despertou, ele tinha um folhetinho dizendo assim: ainda tem um propósito na vida, na sua vida. Há um propósito na vida. Quer dizer, ele disse que chorou depois que viu aquele negócio. E aí, difícil, porque nem todo dia nós temos dinheiro, até vender coisa no Brasil, até dar jeito. E aí ele pegou, falou com o Reginaldo da convenção, e ele disse: olha, pastor, depois que fazemos todos esses pagamentos, vamos ver qual a possibilidade, que ele está pedindo do Brasil para cá, coitado dos bichinhos. Coitado mesmo, daqui para lá, vai, mas não para lá, o negócio é ruimzinho. E aí até a gente mandar para comprar um carro aqui, aí o pastor foi, nós conversando, combinando. E nós dissemos: eu fui, meu filho. Ricardo disse: pastor Reginaldo, não se preocupe, nós vamos dar um jeito por aqui. E nós vamos conseguir comprar aqui um carrinho para desenrascar, como você disse, pastor Henrique nos ensinou, para desenrolar. Carrinho aqui, nosso junta aqui, compra, não mande nenhum centavo. Ele ficou perplexo. E eu sentado. E no carro comigo, pastor Jorge, bondosamente, foi lá, que podia até correr o risco, né? Falei que o marido da mulher, comprar e bater as botas lá. Entendeu? Para dar o seu nome, mas faltava residência. Aí o Senhor lamentou tanto, mas disse: não vai ser possível. O banco exige isso e vai ter. Pronto. Irmãos, e aí nós descansamos. Vamos ficar doidos? Eu digo: vamos comprar. Aí vou com o Josias, vamos um carrinho. 1.250 euros. Eu digo: moço, tira uns 50 aí, que esse negócio tem que botar esse negócio bem aí. Eu sempre fui bom de negócio. Ricardo não é muito bom de negócio, agora eu, minha irmã, vendedora de carteira experiente, perder como? Ninguém me batia em venda, toda semana eu estava lá na frente. E eu digo assim: não, senhor, vai daí, tem serviço, tem isso aqui. Aí ele disse: mas aí fez, né? Diminuiu. E nós compramos um carrinho. E aí era o que nós tínhamos. E tínhamos que parar lá em Algarve. E lá, meus irmãos, é longe. E nós com aquele carrinho. Não tinha outro jeito. O irmão não podia dar o carro, tinha que levar o funcionário. E tudo que foi ao trabalho. E a gente não ia ficar cobrando dos irmãos, porque nós somos sabedores. Tínhamos que ter alguém para ter o seu carro. Só que nós fomos, viemos, andamos, resolvemos tudo, passamos todo dia resolvendo tudo. Sabe? E aí chegamos e tentamos em Aveiro. Chegamos em Aveiro. Quando chegou em Aveiro, o pastor ficou só com a nossa letra na mão. E disse: ao que ele se lembrou: meu Deus, amanhã cedo no Cantanhete. Meu Deus, ele ficou assustado. Só com a bichinha. Entrego aqui, você tudo. Ficou só aqui. Bota o carro. Fica tentou, coisou, botou nada. Questão, chamou reboque veio, levou o carro, foi sem carro. Consertou o carro, gasta aqui. Meu Deus do céu, meus irmãos. É tudo carinho. Normal, é vida. Para encurtar a conversa, chegamos em Cantanhete e tem um irmão lá que ele tem 3 carros. Ele é dono, já foi dono de uma padaria, se desfez da padaria da sociedade. E ele veio buscar nós, não foi bem? Não, José não levou lá e depois ele foi nos levar na pizzaria, ele foi nos deixar em casa. E aí ele disse, ele conversando e as conversas rodeando, ele disse: meu Deus, onde o irmão quer chegar? Porque ele fala, mas não chega agora. E ele disse: pastor,
A minha esposa, eu estava conversando com a minha esposa e ela sentiu no coração de passar esse carro para o Senhor, porque o Senhor precisa de um carro para ele. Aleluia! O pastor precisa, foi Deus que tocou no meu coração. Eu já paguei tanto de parcela que não é raro um crente fazer dizer, esse que eu paguei para trás, todos esses anos para trás, você não vai fazer nada, não vai dar nada de mim, não. Não vou lhe cobrar nada. Agora pasme, o carro que Ricardo perdeu, com tudo, e ainda dá menos do que ele dispensou. Deus não deve nada para ninguém. Se ele tiver que fazer, ele faz. Se ele quiser multiplicar, ele multiplica. Agora fica devendo para ninguém. Eu disse, como vai ser? O senhor vai confiar na minha palavra? Pronto, passou. É esse carrinho aí que nós estamos até a hora que Deus dá outro. Você pensa que ele não vai dar? Tenho experiência com ele. Eu tenho experiência com ele como Eliseu tinha. Eu tenho experiência. Você também tem experiência com ele. Aleluia! Mas ele não ia me dar agora uma Lander. Não ia me dar um carrão, uma Porsche. Por quê? Porque isso não supriria a minha necessidade. Aumentaria o quê? A minha fama, o meu ego. Aí ele não faz isso para o nosso prazer. Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa. E ele sabendo que você precisa, ele vai te dar o suficiente para você pagar, você manter a sua família e ainda guardar um pouquinho lá na conta. Guarda 10 euros, guarda 20 euros. Minha filha é chata, enjoada, Miriamzinha, porque ela é formada em administração e finanças. E ela diz para mim, se ela vai no mercado para mim, duas coisas da mesma coisa. Se ela gasta muito. Senhora, não, mãe, tem que esperar a promoção, meu Deus. Mãe, peraí, é assim. E ela e a menina diz, Miriam, é assim. Não, Miriam pega a vida. É assim que nós devemos ser. E nosso Deus não nos dá para nos esbanjar. Como nós vemos por aí os influencers esbanjando. Não é assim não, meu irmão. Ele nos dá para dá sim o tênis para calçar, que ele me deu, dá roupa, dá tudo que você precisa. Por aquilo que você precisa para sobrevivência. Era isso que a mulher precisava. Sobreviver com a sua família. E aí Deus disse, eu vou multiplicar, você vai pagar e ainda vai viver do resto que sobrou. Isso significa Deus cuida de nós. Salmo 37, versículo 18 e 12, eu estou terminando. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Está pensando que quer chegar aqui e dizer para Deus me dar um milagre? Existe um caminho. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a sua herança permanecerá para sempre. Não será envergonhado nos dias maus. E nos dias de fome se fartarão. Quem faz isso é ele, irmã. Ai, irmã, eu estou todo enrascado, devendo até os cabelos. Trilhe no caminho do milagre que na hora certa ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai entrar com providência na tua casa. Aleluia. A crise da fome assolava aquele povo. Aleluia. O marido estava morto, mas tinha uma vida com Deus. Os filhos permaneceram com a mãe permaneceu com o filho. Aleluia. Porque o Deus da providência estava presente, cuidando. E quando Deus cuida, a tempestade não leva. Pode ir para o forró 10 meses, um ano, não sei que tanto, pode encher a cara de cachaça, pode se prostituir, pode fazer o que quiser, mas quando o nosso Deus cuida, tem providência. Aleluia. A tempestade não leva, tsunami não muda. Enquanto estivermos sob os cuidados de Deus, vai ter providência. Eu finalizo aqui na seguinte forma. Bem embaixo aí você vê o outro exemplo de quem da mulher sunamita. Sim ou não? Sim? Sim. Queridos, quando Deus cuida, eu disse que a tempestade não leva, baseado na própria palavra dele, que está aqui onde eu li para vocês, que não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão.
Aleluia. Irmã, o meu já levou. Oh! Irmã, não adianta mais se ela pregar aí, que Deus vai fazer um milagre, porque o meu já se foi, o fim já chegou. Já levou. Já levou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aos cuidados de Deus, irmãos, tem providência. Veja bem aí embaixo. E eu fecho aqui. Veja bem aí embaixo. Eu vou encerrar bem aqui. Nós vimos uma mulher que sempre acolhia um profeta. Sim ou não? Sim. E ele querendo dizer assim para ela: um obrigado, um agradecimento por aquilo que ela estava fazendo, ele mandou o seu servo, seu criado lá, perguntar para ela o que é que ele podia fazer. Como nós vamos na casa da irmã Sandra assim, meu Deus, epa, é banquete, na casa de alguns irmãos que nós já estivemos por ali, aqui na congregação. Aí aquele cuidado, aquele carinho, fez ele mandar o seu menino lá para perguntar: o que eu posso fazer por essa mulher que é tão boa para nós? Quando eu venho aqui, ela me hospeda e tal, e tal, e tal, e tal. E aí o rapaz tinha observado que ela não tinha filhos. E ele disse: olha, com certeza a mulher não tem filho. E acho que, olha aí, irmão, olha que coisa linda. Eu sou mãe com muito prazer. Ela não tinha filho. E ele disse: olha, ela vai desejar ter um filho. Ela deu filho para ela. E Eliseu foi lá na mulher e disse: olha, tal tempo você vai. Tá com esse menino aqui, ó, balançando. Olha aqui, ó, no colo. E ela disse: não pode mentir para mim, porque meu marido já é velho. Quer dizer, panela velha vai fazer o quê? Mas quando Deus cuida, até panela velha faz comida boa. Quando está aos cuidados de Deus, aquilo que parece, Sara se riu, mas pariu. Tem jeito, porque quando Deus cuida e quando Ele sabe, cumpre suas promessas. Aleluia. E ele disse: deu o menino. E ele disse: olha, tal tempo você vai estar com o menino. Não tutubiou não. Se tu não tem fé, mas eu tenho, o melhor é que tu te agarre, porque tu vai ter um menino. E teve um menino, mas disse que certo de um menino já grandinho. E ele estava ali com o pai, e de repente ele começou a sentir uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça e tal. E fez o que, irmãos? O que foi que eles mandaram fazer? Eles mandaram quem? Vai lá e leve para quem? Vai lá e leve o menino para a mãe dele. Leva lá para a mãe dele. Aleluia. Tu está entendendo o mistério? Tu está entendendo o mistério? Leve para a mãe dele. E disse que chegou lá com o menino, olha, doutor. E de repente passou um certo tempo, o menino morreu. E morreu. E aí nós vemos de novo outra mulher, outra mãe, que não se conformou em dizer: morreu, mas Deus vai me dar de volta. Ele tem providência para te dar de volta nessa manhã. Aleluia! Ele me deu minha rainha de volta. É verdade, não é, irmã Isabel? Chama a rainha para pregar, a rainha prega, que é uma beleza. Toma conta de jovem. Ela é uma boa empreendedora. A minha filha é uma bênção de Deus. Todas elas são uma bênção, talentosas e me ajudam na obra do Senhor. Aleluia! Enquanto tiver aos cuidados de Deus, vai ter providência. Mesmo aquilo que levou, Ele traz de volta para você. Morreu. E Eliseu disse: vem cá, peraí. Vai lá, deita em cima da menina. Manda ele fazer todas umas coisas. Só que não resolveu. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua obra. Ele coloca líderes na igreja para que a gente possa ser ajudado pelos líderes. Irmão, é muito bom quando nós temos líderes que influenciam para o bem.
Quando essa irmã chega aqui para mim e diz: essa farda aqui, ó, essa manguinha ficou morta, essa coisinha aqui é feia demais. Aí o líder que ele influencia para o bem, ele diz assim: tá curta, meu irmão, bota uma bem por aqui por debaixo, tá gordinha, bota 2 cintas, 3, mas vamos adorar o Senhor, porque a obra é dele, é ele que é o Senhor, aleluia. Não influencia para o mal, influencia para o bem. E Eliseu era esse tipo de líder, né, irmãos? E o pastor está aqui. Eu posso testemunhar que é um pastor, um homem de Deus. Tiver alguma causa por aí, pode vir um homem de Deus. Que o homem de Deus, ele também tem a autoridade de Deus, para que Deus haja com providência na tua vida. Ali também tem o esposo da irmã. Vai lá, que Deus tem providência para você, porque o verdadeiro líder, ele dá a direção correta, a visão correta de quem Deus é e o que ele pode fazer. Louvado seja Deus. E aí ele diz: vai lá, é tu mesmo, Eliseu, o negócio é contigo. É contigo. E ele foi lá e se deitou em cima da menina e disse que o corpinho do menino se esquentou. O corpinho do menino se esquentou. Certo que o menino viveu. E quando o menino viveu, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia. Vai lá, Calma, canta o hino que eu canto. E quando o menino ficou de pé, você sabe o que foi que eles fizeram? Sabe o que foi que eles disseram? Sabe o que foi que o pai disse? Chama a mãe e devolve para ela, entrega para ela, porque o menino já viveu. Deus vai restituir. Deus vai restituir o milagre na tua casa. Deus vai restituir o milagre na tua família. Eu creio, porque Ele é o Deus da providência. Agora é você e Deus. A irmã Cláudia vai cantar e você vai dizer: Senhor, está aqui pouca força, mas eu vim. Senhor está aqui, o desânimo está querendo me pegar, mas eu estou aqui, eu vim, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Devolve o menino para a sua mãe e diga-se de passagem: aquilo que Deus te deu, devolva para ele como devolveu, não, viu? Não devolva de outra forma, porque nós iremos prestar conta, minhas irmãs. Vamos prestar conta. Vamos prestar conta. As minhas estão casadas, mas ainda eu dou o veredito para elas, porque mãe é mãe, é assim. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Quando você adora, vai trabalhando aí. Anos frustrados, dias numbrados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, jamais sentido as voltas que passei. Ele é Mas o o dono dono da tua deste vida. mar também é meu dono. Ele é meu dono. Ele é meu dono. Ele não me abandonou. Obrigada, Jesus. Eu sei. Está me ensinando. Tem dor e sofrimento, mas eu não paro. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar.
Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão. E não saia daqui, tome posse da tua bênção. Mas não esqueça, a bênção deve trilhar o caminho do milagre.